manifeste-se no nosso meio nessa tarde. Ensina-nos todas as coisas e traga à memória aquilo que Jesus Cristo já falou a nosso respeito. Queremos viver no nível conquistado para cada um de nós. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tens uma vida muito melhor. Tu tens uma vida abundante para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Que bom que vocês vieram. Graças a Deus. Eu fico, e eu acredito que não seja apenas eu, muitas vezes pensando sobre o propósito da minha vida. Por quê? Porque Deus decidiu me criar, me enviar para esse mundo. Por que Deus decidiu soprar o fôlego de vida dentro dessa caixa de pele e osso aqui e decidiu me enviar ao mundo? Por quê? Para quê? Apenas para crescer, casar, ter filhos, trabalhar, comer, dormir, morrer e acabar? Será que Deus, com o poder criativo que Ele é e que Ele tem, Ele iria resumir o propósito da minha criação apenas para viver e ir vivendo? Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu tenho meditado bastante nesse versículo, sobre o propósito de Deus, sobre as coisas, como tem acontecido as coisas na minha vida. E eu me deparei com uma revelação muito simples nesse versículo, mas que faz toda a diferença na minha e também faz a diferença na sua vida, ainda que você talvez não saiba disso. A Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Me permitam ser redundante, mas quantos de nós aqui amamos a Deus? Todos nós. Então todas as coisas têm que concorrer para o meu bem? Muitas vezes nós nos atentamos à parte daquilo que Deus nos deu. É como por um buraquinho de uma parede você visse um pequeno fio de cabelo. E quando você se atreve a puxar aquele fio de cabelo, você descobre que atrás daquele fiozinho de cabelo, aquilo era um bigode de um elefante. Aquele fiozinho de cabelo era o bigode de um elefante. Esse versículo é exatamente nessa ilustração que eu estou fazendo. Porque sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, você ama a Deus. Mas o versículo não para por aí. Ele explica o que era amar a Deus. E ele está dizendo, após essa vírgula, daqueles que são chamados, ou daqueles que andam segundo o seu propósito. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, eu declaro o meu amor a Deus. Eu faço serenatas nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nos cultos de segunda a sexta aqui, ministrando louvores. Te amo, Senhor, te adoro, Senhor. E as coisas não estão indo bem na minha vida. Porque não é simplesmente pelo fato de declarar amor a Deus, ou de fazer serenatas declarando amor a Deus, que as coisas vão concorrer para o nosso bem. A Bíblia fala que as coisas concorrem para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Interessante
que foi muito específico isso aqui. Ele não falou aquele que anda segundo um propósito. Porque o propósito de Deus para a sua vida é diferente do propósito de Deus para a minha vida. A Bíblia fala que Deus nos chamou e Ele mesmo colocou no corpo de Cristo, cada um conforme Ele quis. Isso significa que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele tem um propósito específico para cada um de nós. O propósito de Deus para a sua vida é lindo e maravilhoso. E eu não posso cair no engano de querer viver o propósito da sua vida, o seu chamado. Porque muitas vezes você já está frutificando, você já está usufruindo dessa promessa que está na Bíblia, que todas as coisas concorrem para o seu bem, porque você está andando segundo o propósito de Deus para a sua vida, e eu prefiro cortar o atalho, porque eu sei que o propósito de Deus na sua vida está funcionando, então eu quero vestir a sua couraça, eu quero pegar um instrumento, o dom, o propósito de Deus para a sua vida, e me enfiar dentro dele, para tentar colher os frutos que você está colhendo. Mas não é assim. Não é assim. Deus chamou todos nós e nos inseriu no corpo conforme Ele quis. Beleza, Helder. Mas e aí? E aí? O que eu faço? Se eu já sei o propósito de Deus para a minha vida, mas ainda não estou andando segundo, ou se eu ainda não sei, ainda não descobri o propósito de Deus para a minha vida, ainda não foi me revelado através da palavra, através de uma revelação específica, de uma palavra de conhecimento, de sabedoria, o que eu faço? Fico parado? E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com vocês. Conosco, eu me incluo, sempre me incluo. Na hora do apelo eu sou sempre o primeiro a levantar a mão. Eu chamo a segunda pessoa. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu à igreja dizendo o seguinte, ó: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Rapaz, quem está falando isso é o apóstolo dos gentios. Quem está falando isso é o homem que aprendeu direto de Jesus Cristo sobre o propósito de Deus para a vida dele. Detalhe, ele cumpriu protocolos. Ele esteve junto aos apóstolos, ele recebeu a imposição de mãos, a consagração dos apóstolos para realizar o propósito de Deus para a vida dele. Porque muitas vezes a gente pensa que Paulo era autônomo, né? Só que no reino de Deus não existe autonomia. Não existe MEI, microempreendedor individual. Não existe isso no reino de Deus. Existe uma só visão, uma só obra divina, né? Aí vai lá, ele diz o seguinte, ó: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Meu irmão, você ainda não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu sei aonde está a resposta, porque eu acabei de ler aqui o apóstolo Paulo. Ele deu para nós esse mapa maravilhoso, esse mapa do tesouro. Ele disse, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Versículo 13 ele vem dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós recebemos uma vocação especial.
E se eu ainda não descobri pela palavra, Helder, qual é o chamado de Deus para a minha vida? Se eu ainda não descobri através de um profeta, na oração, através de um sonho, qual é o alvo, qual é o propósito da minha vida? Qual é a vocação celestial para mim? O que eu faço? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nele está essa resposta que muitos de nós precisamos no dia de hoje. Nele está o propósito para o qual nós fomos chamados. Nele está o alvo, a meta, o desígnio para o qual cada um de nós fomos chamados. Sim, mas você está falando de forma muito genérica. Tem como você ser mais específico? Tem, claro que tem. Muitas das vezes eu me atrevo a ser estatístico. 99% das vezes, daquilo que te causa paixão ou indignação, raiva, ira, ali está o propósito de Deus para a sua vida. Como assim? Eu amo a caridade. Eu amo servir quentinha à noite para os moradores de rua, levar colchão, levar cobertor para eles, tal. Meu querido, se essa é a paixão, se é isso que arde no seu coração, comece a andar como o apóstolo Paulo falou. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Cristo que nós façamos caridade? Sim. É a vontade dele que nós amemos ao próximo? Sim. Comece a andar. Eu fico irado com pedofilia. Eu fico irado com injustiça contra idosos. Eu fico com muita raiva quando eu vejo princípios de rebelião dentro de empresa, dentro de trabalho, dentro da igreja. Meu querido, essa ira indica algo que existe muito forte dentro de você. E não que você já tenha alcançado, mas prossiga para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. São princípios bíblicos. Eu sou alicerçado por princípios bíblicos, e inclusive princípios acerca de autoridade espiritual. Para fazer algo, então eu faço. Deus me chamou para o seu corpo místico, o corpo de Cristo. E Deus me chamou para o corpo organizacional, chamado ICAC, Igreja Católica Apostólica Cristã. Do corpo, Cristo é o cabeça. Da organização, os pastores, Altomir e pastora Rosane, são os cabeças. Eu estou ferindo a visão deles? Eu estou andando de acordo com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles querem, com a autorização que eles me deram para fazer algo? Não que eu já tenha alcançado, mas se eu tenho o aval da minha liderança para fazer algo, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, coisas ardem no nosso peito. Nós temos dons naturais de informática, de costura, de cortar cabelo, de conversar, seja lá qual for o dom natural que você tem. E a gente pega aquilo e guarda numa gaveta, porque para mim esse dom que eu tenho é menor do que o dom que o Tiago tem, que o Franklin, o João, que as irmãs têm. Então eu fico envergonhado de expor o que Deus me deu, porque eu acho que o seu é maior, porque eu acho que o seu é mais importante. Aí eu pego os sonhos de Deus para a minha vida, a vocação de Deus para a minha vida e menosprezo, porque eu acho que bom, bonito, é somente os 5 dons ministeriais. Tem que ser apóstolo, tem que ser profeta, tem que ser pastor, tem que ser mestre.
tem que ser evangelista. Mas, meu querido, também existe a necessidade dos professores da escola bíblica. Existe a necessidade dos professores do departamento infantil, dos instrumentistas, das pessoas que apoiam os ministérios dentro da igreja. Mas eu vejo na vida do pastor Altomir e da pastora Rosane, que eles andam segundo o propósito de Deus para a vida deles, e as coisas estão dando muito certo para eles. Aí eu quero me enfiar, me introduzir à força dentro do chamado de Deus para eles, porque eu quero ter o mesmo resultado que eles têm. Qual é a sua necessidade? Esse é o tema da mensagem dessa tarde. Qual é a sua necessidade? Abra a Bíblia aí, depois dessa breve introdução que tivemos, nós vamos entrar na mensagem. João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Criamos aqui uma ideia. Criamos aqui um alicerce. E a pergunta que não quer calar nessa tarde é: qual é a sua necessidade? No Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus veio de um grande milagre que ele realizou. Ele está indo em direção a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque. Existe um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto, versículo 4, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos dar uma paradinha aí. Jesus veio de um milagre, ele está indo em direção a Jerusalém. Em Jerusalém existia um tanque chamado Betesda. Ao redor desse tanque tinha ali uma grande reunião de necessitados. Ali tinham mancos, cegos, surdos, enfermos, ressecados. Era o público que ficava ao redor daquele tanque. E o que atraía essa turma de necessitados para aquele tanque? Porque a Bíblia fala que de tempo em tempo, ou seja, não era um tempo certo, não existia uma data certa para aquilo, um anjo descia e movia aquelas águas. E o primeiro, somente o primeiro que mergulhasse naquelas águas após o anjo mexer, esse seria curado de qualquer enfermidade. Qualquer problema que esse tivesse seria resolvido na hora. Até aí tudo bem? Aí o versículo 5 fala o seguinte, ó: achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Por favor, não pense alto, fale só para você. Qual é a sua idade? Soma a sua idade, 38 anos. Deixa eu fazer minhas contas aqui. Já sei. Eu vou falar o meu para dar o exemplo. Eu tenho hoje 34 anos, mais 38, 72 anos. Havia um enfermo que estava nesse tanque há 38 anos, com uma necessidade, com uma enfermidade física. Ele era coxo, ele não conseguia andar. E há 38 anos, esse homem estava ali perto daquele tanque, porque ele sabia que viria um anjo mexer aquelas águas. Mas tinha um detalhe: ele também tinha que ser o primeiro a mergulhar naquele poço, naquele tanque.
Você já sabe, né? Quantos anos, daqui a 38 anos, você vai ter, né? Versículo 6 diz: E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Você quer ser curado? Olha só, Jesus passa a ver aquele homem que estava ali há muito tempo. Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Se ele tivesse aqui próximo ao finalzinho da carreira terrestre dele aqui, meu amigo, ele teria 33, ou seja, no mínimo 5 anos antes de Jesus nascer, aquele homem já estava ali. Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo com uma necessidade. E Jesus passa próximo a ele e pergunta: Você quer ser curado? Aí eu fico assim, rapaz, mas de vez em quando existem umas perguntas tão óbvias. Por que Jesus perguntou se ele queria ficar curado? Se ele era doente e se ele estava próximo ao tanque de Betesda? Ele estava reunido com os necessitados, porque ele sabia que a qualquer momento a solução do problema dele poderia acontecer. Só que esse qualquer momento já se durava 38 anos. E aí Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ele apresentou as suas desculpas. Senhor, eu estou aqui há 38 anos. E toda vez que a água se mexe e eu vou andando em direção, vem alguém e mergulha antes de mim. E nessa eu não sou curado. Meu, isso só aconteceu com ele. Comigo e contigo isso não acontece não, né? A gente não apresenta desculpas para Deus, porque ainda não estamos andando segundo o propósito dele para as nossas vidas, né? Aí o versículo 8, Jesus diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, imediatamente o homem ficou são, curado, e tomando o seu leito, começou a andar. Só até aí. Meu querido, minha querida, daqui a 38 anos, eu vou ter 72 anos de idade. Palavras que eu tenho recebido, inclusive essa de hoje, palavras que eu recebi nessa reunião ontem, no culto de domingo pela manhã, no culto de domingo pela noite. Hoje nós estamos no mês de abril, hoje é dia 10 de abril. Quanta palavra nós já recebemos da parte de Deus somente nesse ano. E quem tem um ano de cristão aqui, tem muita palavra, muita promessa que teve acesso, conhecimento. Quem tem 10 anos, é muita palavra, é muito conhecimento, é muita coisa que nós sabemos que Jesus conquistou para nós. E eu quero te fazer uma outra pergunta. A primeira foi: qual é a sua necessidade? A segunda: você quer esperar 38 anos? Se o sonho da sua vida é ser médico, você quer esperar 38 anos para se formar? Se o sonho da sua vida é falar inglês, igual um testemunho que certa vez eu vi o evangelista Tommy falando, que um homem virou para ele e falou: Deus falou que eu vou falar inglês. E aí ele perguntou: sim? E você já se inscreveu em qual curso? Ele falou: não me inscrevi em curso algum, Deus me prometeu que eu vou falar inglês. Meu querido, eu não vou esperar 38 anos para que essa palavra se cumpra na minha vida. Hoje existe um tanque. Esse tanque está disponível para mim e para você. A água
que está nesse tanque é a palavra de Deus. O que agita essa água hoje não é um anjo, mas é o próprio Espírito Santo, que traz a unção e a revelação dessa palavra para mim e para você. Você vai ficar sentado, se perguntando, por quê? Sabe por que eu ainda não comecei? Sabe por que eu ainda não comecei a me rastejar, seja esse o caso, em direção ao tanque? Porque não tem ninguém que me ajude. Porque não tem ninguém que, quando a unção está disponível, chega para mim e fala: eis que te falo, homem de Deus, tu serás isso, farás isso, serás aquilo outro. Você está esperando alguém te carregar para você começar a andar de acordo com aquilo que Jesus te chamou para ser? Esse tanque hoje está disponível. Essa água é a própria palavra de Deus. E o anjo que move essa água hoje não é mais anjo, mas sim o Espírito Santo. E nós somos convidados hoje a mergulhar nessa água, a sermos humildes a ponto de aceitar a vontade de Deus para mim e para a sua vida, a descobrirmos em Cristo qual é o desígnio, qual é o chamado, qual é o prêmio da vocação de Deus para mim e para você, e começarmos a andar em direção àquilo para o qual nós fomos chamados. Mas Helder, está tão distante. O meu sonho é abrir uma empresa, mas está tão distante. O meu sonho é dar tal estudo, tal formação para os meus filhos, mas está tão distante. O meu sonho é fazer uma viagem com a minha esposa, com o meu marido, mas está tão distante. O meu sonho, rapaz, é eu ganhar mais, para poder trazer mais conforto para minha casa, para minha família, mas está tão distante. Não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que tem prendido você de caminhar em direção aos seus sonhos e ao propósito de Deus para a sua vida? O apóstolo Paulo nos sugere: esquece as coisas que para trás ficaram. Eu já dei meu testemunho aqui. Eu, na minha infância, eu era sutilmente chamado de inútil, imprestável. Quando crescer não vai servir para nada. Muitas vezes pelo simples fato de esquecer a marca do cigarro do meu pai. Belmonte, não esqueci mais. Eu tenho muitas desculpas. Eu tenho muitas desculpas para ser um Zé Ninguém. Mas eu tenho duas opções: ou pegar toda essa carga do meu passado, fazer disso um grande chapelão mexicano, pendurar tudo na aba e andar de cabeça baixa. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus. Ou eu pegar todo esse passado e colocar como um rastro, mas para trás de mim, e deles eu esquecer, que é o que o apóstolo Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Deus tem falado forte comigo nessa semana acerca disso, cara. Qual é o seu alvo? Eu recebi uma palavra de sabedoria aqui na nossa igreja, no dia 17 de julho de 2011. Alguns de vocês talvez até estivessem aqui na igreja, mas esqueceram. Eu não esqueci. Mas essa palavra ainda não se tornou realidade na minha vida. E o que eu vou fazer? Vou esperar 38 anos para isso acontecer? Vou ficar encostadinho no canto esperando alguém me pegar no colo e me empurrar e me jogar dentro dessa água chamada palavra de Deus?
eu ser banhado pela unção que existe nessa água, a unção do Espírito Santo, e começar a andar em direção ao propósito, ao prêmio de Deus para a minha vida? Não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não ouvi muitos glórias a Deus nessa tarde. Eu não ouvi muitos aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que essa palavra, ela causa 3 efeitos na pessoa. Ou essa palavra traz para você condenação, porque é assim que você está vivendo, e você decide de uma vez por toda desistir. É uma opção, e a decisão é sua. Eu te aconselho, não faça isso. Opção número 2, você ser impactado por essa palavra de tal modo que pareça algo inatingível, e você ficar estagnado, porque é muito bom para ser verdade, é muito precioso para mim, eu acho até que eu não sou digno disso, reles mortal. Eu vou esperar para ver se em 38 anos, pastor Helder vai estar com 72, eu vou estar com 85, 49, 70 alguma coisa, 50 alguma coisa, cada um com a sua idade. Eu vou esperar para ver se acontece. Eu tenho 38 anos aí para ver se isso acontece na minha vida. Até lá eu fico aqui parado, chorando. Ou eu recebo essa palavra no meu espírito, na minha vida, como uma palavra de Deus, tendo a plena convicção que Betesda hoje está aqui disponível para cada um de nós, que essa água que enche esse tanque é a palavra de Deus, que o anjo que mexe essa palavra é o próprio Espírito Santo, e eu mergulho nela de cabeça, e todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos, todas as mazelas, todas as expectativas, todos os desejos do meu coração, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se manifeste na minha vida agora. Essa não é uma palavra para a gente parar aqui, é uma palavra para você meditar durante o seu dia, durante a sua vida. E eu vou terminar sendo redundante. Betesda está disponível, a água é a palavra, e é o próprio Espírito Santo que mexe essa palavra. Quem mergulhar ali vai alcançar. Amém? Pai, graça te damos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, tão poderoso, Pai amado, a ponto de ter nos dado o livre-arbítrio, a opção de arbitrarmos sobre a nossa própria vida, de decidirmos se queremos ou não algo para a nossa vida, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eu decido, Senhor, viver, ser e ter tudo aquilo o que a Tua palavra diz que eu posso, eu tenho e eu sou. Pai, assim também na vida dos meus irmãos, Pai amado. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, decidimos mergulhar nessa piscina da Tua palavra, Senhor. Decidimos ser banhados pela unção do Teu Espírito Santo, Pai amado. E assim como era lá em Jerusalém, nessa época que as pessoas eram curadas, Senhor, queremos e seremos curados de todos os traumas, todas as mazelas, todas as doenças, toda a pobreza, toda a necessidade, tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido de andarmos segundo o Teu propósito, a Tua vocação, o desígnio que Tu tens para cada um de nós, Pai amado. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Aleluia. Envolvemos essa semente com o sangue de Jesus. Eu gostei de ouvir isso, Pai, para que Satanás não venha roubá-la.
E que essa palavra possa frutificar na nossa vida a 30, 60 e a 100 por um, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.